Meu caro amigo Pirula, Meu caro amigo Carlos Ruas. hoje nós iremos falar sobre mais um criacionismo. Que saudade de falar de criacionismo. E finalmente chegamos a uma religião que muitos conhecem. Uma religião que prega o monoteísmo, ou seja, a crença em um Deus único, o Deus bom contra o mal. A vinda de um Messias, de uma virgem, e não só isso, a redenção, a salvação para o paraíso e a vida eterna, para não ser punido no inferno. É claro que você sabe, todos vocês, de qual eu estou falando. Que incrível! O zoroastrismo. Antes de começarmos, nós temos aqui um terceiro integrante, que é o Jimmy. Precisamos explicar, a origem dele. Nós esquecemos nossas lapelas, então por isso nós botamos um microfone aqui para ficar melhor que o áudio da câmera, né? Mas para não ficar aquele gravador aqui aparecendo, nós resolvemos embelezá-lo e aqui Ficou está. lindo. Exatamente, assim Ficou nasceu o Jimmy. Ó, coisa fofa. Eu estou, sei lá, me apegando a ele. Ok, vamos continuar. Eu acredito que você não esperava ouvir zoroastrismo, e sim cristianismo. Ou judaísmo, né? Ou islamismo. Né? Mas então vamos entender o zoroastrismo, que ela não é muito conhecida por nós brasileiros. Voltamos à região da Mesopotâmia. Faz o jardim suspenso. Tem o Jardim Suspenso da Babilônia, tem as tábuas de Hammurabi. Tem a Torre de Babel. A Torre de Babel. Isso tudo influenciou os textos bíblicos. As tábuas de Hammurabi são as primeiras leis para controlar assim uma... Ai, desculpa. Não faz isso com ele. Eu dei uma... As tábuas de Hammurabi é um dos primeiros registros de leis para ter o controle, digamos assim, de uma população. Olha, nós temos leis, não pode fazer isso, senão você vai ser punido. É o olho por olho, dente por dente, e isso é encontrado na Bíblia também. Os hebreus, eles foram escravizados pelos babilônios, passaram um tempo na Babilônia, eles viram aquelas construções de... Oh, meu Deus! O Jimmy era um robô. Então a Torre de Babel dos babilônios influenciou a Bíblia. As leis de Hammurabi também é encontrado na Bíblia. Isso não é algo negativo, isso é algo normal. Na verdade é algo que é inevitável. É inevitável. É um acaba esperado. influenciando o outro. Então é normal encontrar influências de outras culturas na Bíblia, mesmo que essas outras culturas fossem, digamos assim, pagãs e satanizadas pelos hebreus. E geralmente atrelada à potência. A potência era a Babilônia. Sim. E antes disso era a Síria. Sim. Então, quer dizer, a potência sempre vai influenciar isso. E aí surge um outro poder, depois dos babilônios, que são os persas. Os persas. persas chegam, bicando a porta, conquistam a Babilônia e trazem o zoroastrismo. Estavam perto, né? Sim, Pertinho, estava né? perto, estava Irã ali, estava do lado. Você tinha outro grupo de civilização muito importante que estava acontecendo mais ou menos concomitante aos assírios, que era no Vale do Rio Indo. Então você tem aquela região onde surgiram os Vedas na Índia, aquela coisa lá que também é antigo para chuchu, e a Mesopotâmia aqui mais para cá, que surgiu Sumério, Assírio, Babilônia e tudo. E no meio do caminho você tinha a Pérsia. Então vai ter um intercâmbio de um lado para o outro. O que eu acho curioso é porque quando se fala de influências bíblicas de cultura, se fala muito sobre sumérios, assírios e babilônios. Pouco se fala sobre o zoroastrismo. Eu me arrisco a dizer que é porque nós conhecemos pouco sobre o zoroastrismo. Mas quando eu dei uma estudada, eu vi o quanto também essa cultura influenciou o cristianismo. Porque quando as forças persas dominaram a Babilônia, foi na época em que os hebreus estavam sendo escravizados. Então, rolou contato. Vocês vão lembrar muito bem dos persas, das forças persas, por causa do rei Xerxes. Sim. No filme 300 de Esparta, né? Que é o Rodrigo Santoro, né? É, o Rodrigo que faz, Santoro. né? Eu acredito que na época do rei Xerxes, os persas eram zoroastras, porque Sim, eram. O Dario, que era o pai do Xerxes, era zoroastra. Sim. O Ciro, que acho que era o vô, ele também era zoroastra. Foi o primeiro a falar que o zoroastrismo era a religião oficial persa. Ah, entendi. Começou por ele. E ele que invadiu a Babilônia. E eles trouxeram o zoroastrismo. E o zoroastrismo foi a primeira fé que defendia a existência de um único Deus. Tudo começou com um profeta, é claro, tem que ter um enviado de Deus, né? Um cara que vai mudar tudo, que é o Zaratustra. Você já deve ter ouvido falar desse nome. Assim falava Zaratustra. Né? Ele é famoso por causa desse título do Nietzsche. Sim. E o Zaratustra, ele recebe uma mensagem, um anjo vem até ele, uma entidade de luz, e passa a palavra do Deus único chamado Ahuda Mazda,
que é o Deus único, perfeito, criador, bondoso, e que ele é a verdade absoluta, o resto é tudo mentira, você precisa passar a palavra para o mundo inteiro. E você está vendo, algum de vocês deve ter tido um avô que teve um Mazda na sua infância. Talvez vocês lembrem. Tinha um Monza e tinha um Mazda. E aí você vê que tem uma divindade envolvida no Mazda, entendeu? Você tem um envolvimento, aquele movimento emocional que o seu avô tinha com aquele Mazda, era muito mais forte do que você podia imaginar, cara. Era quase iluminado. Eu não aguento! O Jimmy está sorrindo, tá? O Jimmy está sorrindo, ele me ama. Ó. Vai passando, quanto mais madrugada chega, mais ele fica assim. Onde é que eu estava agora? Você estava falando do Ahura Mazda. Ahura Mazda. Sim. Ok, o Deus Criador. Então Zaratustra recebe essa mensagem e ele começa a pregar ali na região da Pérsia. O que eles acreditavam naquela época? Eles tinham muita influência do hinduísmo, que era politeísta, né? O hinduísmo tem Deus para todo lado. Tem Sim. Deus daquela pedra, e aquela pedra também é um Deus. E aquela pedra também é Deus de tudo. E imagina em uma época onde no planeta inteiro era tudo politeísmo. Até onde a gente sabe, né? Até onde a gente sabe. As civilizações, todos os registros que existiam eram politeístas. Existia Deus para todo lado. Os deuses não eram bons. Eles não eram perfeitos. Eles não eram perfeitos, eles não eram bons. Eles faziam coisa boa e coisa ruim. Então, olha que revolucionário. Para você que é cristão, isso é uma coisa normal. Mas imagina quando começou. O cara chegando e falou, não, só existe um Deus, que já é algo revolucionário para aquela época. E esse Deus, ele é perfeito e tudo que é bom é dele, vem dele. Né? Isso é revolucionário para a época. Mas, e o que é mal? O capeta. Então já tinha Já tinha o capeta, não era chamado de capeta, era chamado de Arimã. Era o irmão mau. E provavelmente também a fisionomia dele não devia ter nada a ver com o que a gente acostumou a chamar de capeta. Não, o Arimã Chifre, ele era aves. representado de duas formas, porque o tempo foi passando, foi uma religião que durou mais de 1000 anos, então é claro que a imagem dele vai se modificando, assim como o nosso capeta. Então o Arimã ele é representado, vou botar aqui, geralmente por um leão, ou e depois de um tempo, ou por uma serpente enrolada em um leão. Ele é o irmão mau, ele é o vilão da Disney. Mas por que você é mau? Eu sou mau, eu faço maldade, eu quero destruir. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. É dia de mostrar as coisas ruins que tem no mundo. Então, assim, era monoteísta. Então, o Arimã, que era o capeta, né, do zoroastrismo, ele não era um deus. Ele era uma divindade maligna. Ele era irmão do Deus, porém ele era uma divindade maligna. Então ainda tinha um semi-politeísmo aí, um biteísmo. Sim. Esse Deus tem irmão porque tem família, né? É uma migração de politeísmo para monoteísmo. É um monoteísmo, mas que teve um deus aqui, um deus ali, que saiu de cena. Então, digamos assim, que os ingredientes são hindus. Você cozinhou aqueles deuses todos lá e saiu um bolinho. É possível. Mas mesmo assim, como eu falei, uma cultura influencia na outra. Mas o curioso é que o zoroastrismo parece ter surgido, é uma coisa bem diferente, bem nova, bem revolucionária. Tem um pouco de hinduísmo, tem, mas é completamente diferente do que qualquer cultura daquela época que estava encostado ali neles. Zaratustra foi um cara bem criativo. Uma coisa que eu acho muito interessante, sabe aquele quadro... Acho que é escola de sábios, escola de filósofos, não lembro do Rafael Sanzio. Ele coloca o Zoroastro lá. Olha só. O cara do cantinho tá segurando um planeta. O que eu achei interessante que ele tenha incluído... Né, é renascentismo, né? O renascentismo tentou resgatar o coisa greco-romana. Eu acho interessante que ele tenha colocado o Zoroastro lá. Porque eu acho que naquela época já ninguém lembrava que existia o Zoroastro. Né? E bota o símbolo aqui que simboliza o zoroastrismo. Olha, esse é o símbolo, você já deve ter visto em algum lugar esse símbolo. Bem... Criacionismo zoroastrista. No princípio, havia o vazio. Não era o caos. Você já ia falar caos. Não era o vazio. Era o vazio. Desse vazio surgiu um Deus, que não era o Deus criador ainda. Era um Deus chamado Zurmã. Esse Deus, Zurmã, ele vai sair de cena, ele some. Ele não se achava com segurança suficiente para criar um mundo, para criar um universo. Então ele pensou, eu vou criar um Deus para isso. Eu não sei se eu vou conseguir. Que interessante. Ele nem quis tentar, ele falou, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. É muita pressão. Eu não vou conseguir com vocês me olhando. Mesmo que não tivesse ninguém olhando. E ele resolve parir um deus para isso. E nascem gêmeos, que é o Mazda e o Arimã. Porém, o irmão mau já se revela desde a barriga, porque o Zurmã, ele simboliza o tempo. Nós podemos dizer que no início, no princípio, no vazio, surgiu o tempo. Ele seria o Cronos, entre aspas. Ele seria o Cronos. Dizem que tem influência. Não sei se o grego influenciou o Zoroastro, o Zoroastro influenciou o grego, mas essa coisa do Zurmã ser o tempo e o Cronos também ser o princípio, o tempo. É uma área da ciência. É chamado de mitologia comparada. O que a gente está falando aqui não é inventado não, tá, gente? A gente pesquisa muito para fazer esses vídeos, tá? Desde a barriga, o
O Zurman, ele fez uma profecia. Ele falou, olha, o primeiro... você vai ser médico, você vai ser advogado. Ele falou, o primeiro que sair vai ser o que vai controlar o mundo. O Criador do mundo, Deus bom. E aí o Arimã, o irmão mau, ouvindo isso, fala, sai da frente, que eu vou sair primeiro. Ele já sai primeiro que o irmão. Ele fala, sai, eu sou um Deus bom, sabe? E aí, só que o Zurman, ele era um Deus sábio, ele pega o Arimã e fala, não. Volta. Eu sei o que você fez, seu malandro. E sabe por que eu sei? Porque você é feio e fedido. O seu irmão é bonitinho e cheiroso. Ele fala isso. Você tá zoando? Ele fala isso. E você reclama da sua mãe. O Arimã não deve ter gostado de ouvir isso, deve ter ido para psicólogos, né? Deve ter tido traumas terríveis. E isso explica o fato de ele ter sido o irmão mau, né? Ele já era o irmão mau, mas, porra, ouvir isso não é legal. Então, o objetivo de vida do Arimã é foder o irmão dele. Eu quero destruir tudo que meu irmão criar de bom, eu vou criar de mal. Quando o Mazda nasce e ele assume, agora eu sou o Deus único, perfeito, criador, o Zurman sai de cena, some. Ninguém sabe o que foi feito do Zurman. Não. Ele é o tempo, né? Parou por aí. Ele é o tempo, então ele é a quarta dimensão. Ele criou os dois deuses ali. Criou nada, né? Ele só pôs no mundo. Porque pai é quem cria. Era um medrosão. Ele não criou, ele só pôs no mundo e saiu. Verdade. E aí o Mazda, ele começa a criar o universo, começa a criar o planeta, cria o primeiro homem e o primeiro touro. Eu não tem tava mulher. Imaginando que não ia ser mulher. Não tem mulher ainda. Cara, eu fiz um filminho tão horroroso na minha cabeça agora. Não queira compartilhar isso, então. Ele cria o primeiro homem e o primeiro touro. Jimmy, você me entende, Jimmy. Até porque, o que é mulher naquela época? Não tinha mulher, não existia isso, né? Para um Deus, sei lá, não teve essa ideia de criar mulher. Ainda não tinha reprodução sexuada, né? Não tinha ainda, ele criou o primeiro homem e o primeiro touro. E o irmãozinho invejoso, Aruman, jogou doenças no primeiro homem e no primeiro touro. E ambos vieram a falecer e morreram. Na morte deles, eles foram sucumbidos pela terra, e da mesma maneira que uma semente que está na terra brota um novo, a vida, uma planta, ocorreu a mesma coisa. Do touro embaixo da terra, a semente daquele touro deu origem a todos os animais do planeta. A morte daquele touro virou uma semente que deu origem aos animais. E o primeiro homem também virou uma semente que cresceu uma planta, e das folhas dessa planta surgiu o primeiro homem e a primeira mulher. Vieram de planta. Então eles serviram de adubo. E curiosamente, o primeiro homem e a primeira mulher, o Adão e Eva Zoroastras, eles vieram de uma planta. Curioso isso. Nós já vimos aqui, se vocês estiverem acompanhando os vídeos, que nós já tivemos homem e mulher de milho segundo os maias, nós tivemos um homem e mulher da lama segundo o cristianismo e os gregos. O homem da madeira. O homem da madeira segundo os nórdicos, de um desenho em uma tábua, segundo aquela tribo louca lá de Vanuatu, e de um peixe segundo o hinduísmo. Se você não viu isso, primeira coisa, shame on you. Segunda coisa, observe aqui, ok? Aqui nesse cantinho, nós temos a lista dos vídeos anteriores sobre criacionismo, e eu acredito que você vai achar muito legal se você estiver gostando desse vídeo. E aí, ok, o Mazda continuou criando o planeta. Ele criou 7 divindades para ajudá-lo na criação do planeta, para ajudar na criação e na administração. Eram divindades, é como se fossem santos para o cristianismo, ou orixás, ou anjos, né? Eram divindades abaixo do patamar de Deus. Nível hierárquico menor. E um simbolizava a natureza, o outro os animais, o outro o céu, o outro a água. Entendi. Né? E o Mitra está aí no meio também. O Mitra, de novo também. Se vocês não viram, o Carlos fez um vídeo muito bom sobre o Mitra. Exatamente. Também vai estar no vizinho aqui em cima, ó. Só que o Mitra veio de origem hindu. Exatamente. Tá vendo a influência do hinduísmo? E aí o Zaratustra, ele era espertinho e botou uma dessas entidades como Mitra. E falou para o hinduísmo, olha, aquele Deus que você acredita? Pode continuar acreditando. Mas ele é uma divindade. A maneira de você convencer as pessoas de que... Facilita a migração da fé. A conversão da fé. Exatamente. Sim. Você não acreditava numa mentira. Ela só estava um pouco distorcida, né? Sim, exatamente. Então, nós já temos um Deus bom, monoteísta, uma entidade maligna, infernal, que causa o caos, que bota as crianças na maconha, digamos assim, né? E temos os funcionários públicos que ajudam a administrar a coisa. Exatamente. Não existia pecado original, essa coisa de maçã, nós já nascemos com pecado, não existia isso. Porém, Deus mais já deu o livre-arbítrio
para homem e mulher. Você toma as suas decisões, você faz o seu caminho, mas você pode ser punido se não seguir as palavras de Mazda. O Ahriman, ele fica tentando você para o mau caminho o tempo todo. Cabe a você escolher se você vai seguir o bem ou o mal. E o que é ser uma boa pessoa zoroastra? Isso que é legal até, assim, é tipo Jesus. Você ser uma boa pessoa é você amar o próximo, principalmente os pobres, é você ser bom, é você não cobrar juros do seu próximo. Isso é importante, porque isso depois vai entrar no Islã. E uma frase que eu achei interessante, que é frases que vocês veem aí em agendas, em profetas, eu achava que era uma frase mais recente, porém... Para-choque, de caminhão. frase de para-choque, mas é datada dessa época. Essa frase foi dita por Zaratustra, eu achei bem interessante isso. Que é, age com o próximo do jeito que você gostaria que agissem com você. A regra de ouro. A regra de ouro, que é uma das coisas mais bonitas do cristianismo. Né? Então, é uma fé legal, é uma fé paz e amor, vamos amar os pobres, né? Age com o próximo do jeito que você gostaria que agissem com você. Então, ele também possui essa mensagem de amor ao próximo, curiosamente. Zaratustra também tem uma história que ele foi tentado pelo Ahriman no deserto. Nossa, puxa, olha só. Já ouvi essa história. E ele profetiza o fim do mundo. Existe o apocalipse Zoroastra. Não chega a ser o fim do mundo, mas é quando vai ter a grande guerra, tudo vai mudar. E olha que curioso, eles são criacionistas, o mundo vai ter apenas 12 mil anos, eu não sei em que ano estamos, segundo o zoroastrismo, mas o mundo só vai ter 12 mil anos. E nos últimos 3 mil anos, quando chegarmos ao ano 9000, vai vir o Messias, o enviado, o Salvador, que vai nascer de uma virgem. Olha só. E ele, junto com Mazda, e junto também com Zaratustra, que vai voltar, eles vão unir forças para finalmente derrotar Ahriman e seu exército de demônios. Porque o Mazda adoraria derrotar o Ahriman, mas eles têm uma força paralela. Ele não consegue. O Mazda cria... Ele depende do livre-arbítrio dos seres humanos para ficar forte. Que bonito isso. Ele cria tudo que há de bom no planeta. E o Ahriman tenta destruir tudo que há de bom no planeta. Você decide qual caminho escolher. Mazda não consegue derrotar Ahriman, porque suas forças são muito equivalentes. Ele precisa de mais gente na batalha. E o que é mais gente na batalha? É a vinda do Messias, é a volta de Zaratustra, e é quando as pessoas começarem a fazer o bem. Isso vai enfraquecer Ahriman. Então, é mais ou menos isso. Ahriman começa a perder força, as pessoas começam a se... Vai começar, né? Assim vai começar a perder força depois disso tudo acontecer. E aí, quando ele for destruído, vai ser o dia do julgamento, do juízo final. Vai ter um julgamento. Sim. Nossa, você vai ser julgado fisicamente e espiritualmente. Por isso que os mortos precisam voltar a viver. Você andava por uma ponte, que era a ponte do juízo. Se você fosse uma boa pessoa, passou no teste, você foi bom, uma mulher muito bonita vai aparecer e te levar para o paraíso, onde você vai ter vida eterna, paz eterna. E se você for uma mulher? Aí vai um saradão? Bem, não sei. Por que não, né? Vem um gogoboy. Bom, né? Essas religiões nunca consideravam a mulher, né? Então, pode deixar pra lá. Exatamente, né? Bem, depende da mulher, vai gostar de vir uma mulher muito bonita. Também, pode ser. Ela. Exato. E dependendo do cara, não vai gostar nem um pouco da mulher. Nem um pouco. Vai falar, eu queria o saradão, mas foi uma pessoa boa, eu mereço o saradão. E se você fosse uma pessoa ruim, viria uma velha fedida, te pegava... você tá zoando. É uma velha fedida. Não acredito, cara. Nossa. Vem uma velha fedida. Que politicamente incorreta essa religião. E ela te joga da ponte e você vai queimar. Te joga da ponte, cara. Olha, uma bruxa. Você vê as semelhanças absurdas que existem entre o zoroastrismo e as religiões monoteístas que vieram depois. Ou seja, o zoroastrismo, podemos dizer, né, ousar em dizer que ela influenciou absurdamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O zoroastrismo, ele data de 500 a.C. Os primeiros textos do Antigo Testamento do judaísmo são datados de 400 depois de Cristo. Então, uns 100 anos aí de diferença. Aí Cristo nasce, né, no zero, né? E depois nós temos o islamismo, que vem 600 anos depois de Cristo. Então, assim, o zoroastrismo foi uma religião que teve 1000 anos de hegemonia, de força, de poder militar, de grande dominação ali no Oriente Médio. Por que ela não é comparada hoje, quando se fala do judaísmo
do islamismo e do cristianismo, por que não se fala também do zoroastrismo? Por que ela é tão pouco conhecida? Isso que eu acho curioso hoje. As pessoas E você viu, você teve dificuldade, porque eles têm o livro sagrado, né? Sim. Que é o Zend Avesta. Eu não comentei sobre isso. Eles possuem a Bíblia deles, digamos assim, que é o Avesta. A Avesta são uma compilação de textos zoroastras e a maioria deles foram escritos pelo próprio Zaratustra. Então, e o Carlos, na pesquisa que ele estava fazendo, ele teve muita dificuldade de achar. A gente não achou uma versão em português do Zend Avesta. A gente achou em inglês. Sim. Eu usei muita consulta de livros que falam sobre o zoroastrismo e também usei o Avesta, mas só uma versão em inglês em máquina de escrever, assim, escaneada. Foi muito difícil de encontrar uma versão em PDF. A gente quase não tem... Não querem que você saiba a verdade. Estão impedindo você de ler o Zend Avesta. E quem está fazendo isso? Arimã. Tá o vendo? capeta. Exato. O zoroastrismo, ele não acabou, ele não foi extinto. Ele ainda existe, mas é muito pouco. É uma pequena região do Irã que conseguiu se manter zoroastra, mesmo com a influência dos islãs, conseguiram se manter, mas eles são muito discriminados. E os templos zoroastristas foram todos muito destruídos. Sim. Tem uma questão de que tem que ter um fogo aceso sempre, tem que ter uma pira acesa 100% do tempo, nunca pode apagar aquele fogo. Se aquele fogo apaga, você tem que acabar com aquele templo, construir outro. E curiosamente, a manutenção do zoroastrismo agora no Irã, né, que é muito pequenininha, muito coisa, só não é pior porque o Irã é xiita. Porque se o Irã fosse sunita, que nem é o Iraque, a Arábia Saudita, mais radical, que são mais radicais, teria acabado, teria destruído, exatamente. Nesse sentido de tolerância religiosa, entre aspas, os xiitas são mais suaves até. Eu queria terminar fazendo uma homenagem ao zoroastrismo, que é uma religião que, sinceramente, eu gostei muito, me simpatizei muito. Teremos um novo zoroastrista em breve no Brasil. Quem sabe, né? Passando a palavra do Zaratustra. Primeiro templo masdiano no Brasil. Se você juntar todos os zoroastras hoje, só para você ter uma noção, não passa de 200 mil. Dificilmente eles vão se expandir. Por quê? Eles não pregam essa coisa de procriação e ter famílias grandes e passar a palavra. Eles eram um grupo étnico bem fechado, não aceitavam convertidos. Não, nós somos os caras, os zoroastras. Por isso que eles vão continuar sendo minoria. Então não tinha essa coisa de missionário, precisamos propagar a palavra para salvar. Mas não existia isso. Na verdade, não. Os outros que se explodam. Então dificilmente eles vão se expandir, eles vão continuar ali fechadinhos. Então depende de você, Carlos. Então é isso, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Mas se vocês tenham gostado. Antes, eu gostaria de fazer uma homenagem ao Zaratustra, a essa religião do zoroastrismo, que eu achei muito interessante, gostei muito dela. E eu gostaria de terminar recitando uma música que leva o nome do profeta. Né? Para quem já assistiu o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, acham que a música é esse nome, mas não é. O nome da música é Assim Falava Zaratustra. Pam, 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 bom, bom, pam, 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 pam.